Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico de João 11 verso 6. Introdução. João 11 narra a história da ressurreição de Lázaro, um dos milagres mais impressionantes de Jesus e um ponto crucial que intensifica a oposição dos líderes religiosos contra ele. O versículo 6, porém quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Pode parecer paradoxal. Jesus, que amava Lázaro, parece demorar-se em responder ao chamado de socorro. A aparente demora de Jesus não é uma negligência, mas sim parte de um plano divino maior, visando demonstrar sua glória e poder sobre a morte, e fortalecer a fé de seus discípulos e daqueles que testemunhariam o milagre. Contexto histórico. A história se passa em Betânia, uma pequena aldeia perto de Jerusalém, João 11:18. A proximidade com a capital religiosa judaica intensifica o impacto do evento, tanto positivo, atraindo muitos a crer em Jesus, João 11:45, quanto negativo, exacerbando a hostilidade dos líderes religiosos, João 11:46 ao 53. A cultura da época valorizava a cura e a saúde como sinais de bênção divina, enquanto a doença era frequentemente vista como consequência do pecado. A ressurreição, por sua vez, era um conceito com diversas interpretações entre os judeus, com alguns, como os saduceus, negando-a. O fato de Lázaro estar morto há 4 dias, João 11 verso 17 e verso 39, era significativo, pois acreditava-se que após esse período o espírito deixava o corpo, tornando a ressurreição ainda mais improvável e, portanto, um milagre mais evidente. Interpretação. A demora de Jesus em atender ao chamado de Lázaro é um exemplo da soberania de Deus e do seu tempo perfeito. A perspectiva trinitariana nos leva a entender que Jesus, como Deus encarnado, não agiu por capricho ou negligência. A demora serviu para glorificar a Deus, demonstrando o poder de Jesus sobre a vida e a morte. João 11:4. A morte de Lázaro não é o fim, mas uma oportunidade para a manifestação da glória divina. Para o crente contemporâneo, este versículo ensina a confiar no tempo de Deus, mesmo quando não entendemos seus propósitos. A resposta às nossas orações pode parecer demorar, mas Deus está trabalhando em um plano maior, visando o nosso bem e a sua glória. A história de Lázaro reafirma a esperança da ressurreição em Cristo, João 11 versos 25 ao 26, oferecendo consolo e fé em meio ao sofrimento e à perda. Veja as referências. Romanos 8 verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este versículo ecoa o tema da soberania divina e da atuação de Deus em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Assim como na história de Lázaro, mesmo a aparente demora de Jesus contribui para um propósito maior e glorioso. 2 Pedro 3 verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, pois não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam. Este versículo revela a paciência de Deus e o seu desejo de que todos se salvem. A demora de Jesus em ir a Betânia pode ser vista como uma demonstração dessa paciência, pois permitiu que a fé dos presentes fosse fortalecida e que a glória de Deus fosse manifestada de forma mais completa.